Olá, irmãos, boa noite. Antes de começar o culto com oração, eu quero compartilhar um texto bíblico com os irmãos que fica em Êxodo, capítulo 15, e eu quero ler o versículo 1 e também o versículo 21. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O 21. E Miriam lhe respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então aqui o povo está louvando ao Senhor, está cantando ao Senhor por conta da libertação das mãos dos egípcios. E eles tinham aqui um grande motivo para louvar o Senhor. E eu acredito que eu e você, nós temos grandes motivos para louvar o Senhor todos os dias. Ele, em meio a todo esse período difícil que o mundo tem passado, tem nos sustentado, tem nos ajudado a viver a cada dia sem faltar nada. Então eu acredito que nós temos grandes motivos para adorar o nosso Deus. Então que possamos nos lembrar de tudo que Ele tem feito por nós e principalmente da nossa salvação em Cristo Jesus e que possamos louvar ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Oremos. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse dia, agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, em tudo. O Senhor tem nos ajudado a viver esses dias difíceis, ó Deus. E pedimos que o Senhor, ó Pai, possa nos sustentar, ó Deus, a cada dia, possa nos ajudar a confiar em Ti em todos os momentos, Pai. Peço por esse culto que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra e que possamos ser edificados, Pai, para a Tua honra e a Tua glória, Deus. Cuida da Tua igreja, Deus, nesse momento, em que ela possa, Deus, confiar em Ti em tudo e que não confie em suas próprias forças, mas confie somente no Senhor, Pai. Independente de qualquer dificuldade em tudo, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar segundo
Boa noite, queridos irmãos. Nós queremos iniciar falando sobre o nosso retorno do dia 9, domingo agora. Nós estaremos retornando e, antes de mais nada, nós temos que ver que há um protocolo a ser seguido. Então, todas as recomendações foram colocadas com vídeo e com explicações escritas também nos grupos do WhatsApp e os grupos que a igreja tem, tanto será de senhoras, será de homens, e coral, tudo mais, os jovens também. E, queridos irmãos, isso é uma questão de testemunho, para a comunidade que nós estamos inseridos ali. Tem muitas pessoas de olho, embora parece que não. E principalmente para que o Senhor seja glorificado. Então, nós queremos convidar o irmão a dar o seu testemunho nesse domingo. E lembrando que cada um de nós deve ser responsável. Nosso horário, o nosso início de culto, de uma maneira excepcional, vai ser 10 horas da manhã. Então, não chegue às 9, chegue um pouquinho antes das 10, 15 para as 10, vai dar tempo de nós fazermos todo aquele procedimento ali, na entrada, para que nós tenhamos, para a glória do Senhor, um culto que exalte ao Senhor e que glorifique o Senhor e que não escandalize o nosso próximo. E vamos lembrar também, que nós devemos zelar por nós, pelas nossas famílias. Então, nós já vimos aí as orientações, tudo. Se o irmão não viu, veja ainda. E vamos para a nossa meditação desta noite. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. Primeiro livro dos Reis. A Bíblia diz: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santíssimo, bendito, todo-poderoso Senhor, nós queremos dar honra, glória e louvor a Ti. Nós queremos Te exaltar nesta noite, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre nós, sobre todo o rebanho da Tua igreja em toda a face da terra e de uma maneira muito especial nós da Igreja Batista Bereana em São Mateus. Pedimos nesta noite a Tua misericórdia sobre nós, na nossa meditação, que o Senhor seja exaltado, bendito e louvado, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui um cenário, e um cenário bastante peculiar. Nós vemos aí Deus levantando o profeta Elias e dando a ele uma tarefa bastante difícil. Ele teria que confrontar ali o rei Acabe e toda aquela situação que eles estavam atravessando. E não era uma tarefa fácil. Agora vamos lembrar uma coisa: nem sempre nós somos chamados por Deus para uma tarefa fácil. Muitas vezes os desafios, as circunstâncias são delicadas. Na verdade, muitas vezes nós somos chamados como resposta de Deus às situações difíceis. E é no meio de todos esses problemas que nós, servos do Senhor, somos chamados para brilhar, para ser sal, para ser luz.
No Primeiro Testamento nós podemos notar Elias tinha uma dificuldade muito grande, ele enfrentava um poderoso, ele era um homem, embora diferente, e o seu grande diferencial também era o quê? Era a presença de Deus na sua vida. Com Deus ele estava disposto a enfrentar tudo. E Elias, ele trazia realmente o nome do Senhor na sua vida, porque ele vivia de maneira que o Senhor era glorificado. E ele era diferente, não só na sua alimentação e tudo mais, mas Elias era diferente também porque ele confrontava aquela situação, ele não admitia o que Acabe estava fazendo ali em Israel, principalmente por Acabe conhecer a palavra de Deus e estar contrário àquilo que Deus queria, o propósito de Deus naqueles dias. E Elias é chamado de perturbador de Israel. Por quê? Porque ele estava proclamando a verdade do Senhor. Queridos, muitas vezes as pessoas não vão entender o nosso caráter, nossa vida, a disposição que nós temos em obedecer ao Senhor. E vamos nos taxar, eles vão nos taxar também o que? De perturbador. Nós como igreja, nós como indivíduos, representando ali o Senhor, muitas vezes também somos chamados de perturbadores. Mas vamos lembrar, assim como Elias não transgrediu nada da palavra do Senhor, nós também somos chamados a testemunhar, mesmo que sejamos perturbadores, entre aspas, mas sem transgredir nada da lei. E é por isso que, mais uma vez, nós queremos reforçar tudo aquilo de esforço que nós temos feito, tudo aquilo que nós divulgamos através de vídeo e tudo mais, e protocolamos para que os irmãos tenham um procedimento no qual Deus seja glorificado. Hoje também nós nos encontramos aí numa situação que alguns vão nos taxar como perturbadores, mas nós queremos obedecer ao Senhor e não revogar um tio dessa lei que está em vigor no tocante à pandemia, os cuidados que nós devemos ter. Mas, queridos, assim como Elias confrontou ali Acabe, confrontou os profetas de Baal, os profetas de Azera, e nós temos hoje uma tarefa também muito especial. E nós podemos aprender que perturbadores, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, jamais quebraram a lei dos homens. Eles glorificaram o nome do Senhor, eles quiseram fazer a vontade do Senhor. Agora, quando a vontade do Senhor conflitava com a lei dos homens, a Bíblia diz que nós devemos obedecer ao Senhor. Não é o caso. Então nós vamos tomar todas as providências para que o Senhor seja glorificado e vamos obedecer tudo o que as autoridades têm preconizado. Mas o Novo Testamento traz um episódio muito interessante para nós também. E nós vamos ver aqui, assim como Elias foi chamado de perturbador em Israel no Primeiro Testamento, nós olhamos aqui no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 17. Nós vemos também um chamado, uma taxação ali de perturbadores também. E Paulo estava ali liderando de uma maneira maravilhosa um trabalho. E nós vemos que Deus estava usando grandemente a vida dele. Atos 17, versículos 6 e 7, quando há aquela situação em Tessalônica, há um tumulto e um problema sério, e nós olhamos aqui, os judeus de Tessalônica irados contra Paulo, contra a equipe, eles dizem assim: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. Um
não era verdade. Eles não estavam conspirando contra César. É claro que o Senhor Jesus é Senhor. Ele era rei naquela época, ele é rei hoje. E no seu tempo certo, dentro do aspecto escatológico, ele vai reinar. Mas ele estava anunciando o quê? O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador, pregando a judeus e gentios que Jesus é o Salvador. Yeshua HaMashiach, tão esperado naqueles dias como nos nossos dias também. Mas nós vemos então que eles são chamados de perturbadores. Paulo, uma equipe que estava ali, e amados, nós precisamos ter cuidado para que nada nós possamos ser acusados, nada possa nos abater, porque nós vamos cumprir a lei do Senhor, a palavra do Senhor e a lei dos homens também. Então, nós não podemos nos conformar com o que está errado. A Bíblia diz lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. Então nós olhamos aqui que nós estamos imitando a Elias hoje também, porque nós estamos confrontando uma situação que o inimigo está tirando vantagem, né? E Deus tem chamado você e eu e você, para nós estarmos juntos aí, glorificando o nome do Senhor. E mais uma vez friso, cumprindo todos os protocolos, desde sair de casa, já sair com máscara e já sair com toda aquela higienização, chegando lá na igreja, cumprindo tudo, mas glorificando o nome do Senhor. Não nos conformando com essa situação, mas transformando pelo poder de Deus, mas ao mesmo tempo nos submetendo a todos esses protocolos que são necessários para que Deus seja glorificado. É um desafio para nós. É um desafio muito grande para nós. E quem achar que não deve ir, quem tiver alguma coisa, não vai ser taxado de menor espiritualidade, porque ele também está fazendo a vontade do Senhor. Está cumprindo aquilo que o seu coração está mostrando. Olha, eu sou do grupo de risco, eu tenho isso, aquilo, não devo ir, e não há problema nenhum. Não há demérito nenhum. Queridos, as instruções são muito claras. E nós somos chamados para ser uma bênção, porque Deus quer usar a cada um de nós. Veja aqui, de uma maneira também maravilhosa, Deus trabalhando, Deus orientando, Deus realmente nos dando um norte. Nesse período tão difícil, tão problemático, Deus, ele vai trabalhando em nós e vai nos dando também o quê? Sabedoria. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Veja comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus quer continuar nos usando. E a Bíblia mostra, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Havia um testemunho, né, daquelas pessoas que estavam levando o Senhor Jesus Cristo a Tessalônica, adjacências ali, e nós podemos notar o efeito da fé daquelas pessoas que estavam o quê? Glorificando o nome do Senhor, mesmo em meio a grandes dificuldades. E Paulo e Silas, eles fizeram a diferença, porque eles foram chamados perturbadores. Timóteo também, ali em Éfeso, foi chamado de perturbador porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Um pouco tímido no começo, e Paulo escreve ali 2 cartas orientando aquele jovem pastor o procedimento que ele deveria ter. Mas ele não deveria ficar amedrontado, mas deveria sim fazer a vontade do Senhor. Queridos, nós somos chamados hoje
para darmos um testemunho também. E vamos orar desde agora, para que no domingo, em primeiro lugar, o Senhor seja glorificado. Assim como foi no texto de abertura, nós vimos ali Elias, tanta pressão sobre ele, mas ele estava cumprindo a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, não descumprindo a lei do Senhor, nem a lei civil, mas não aceitando o rei Acabe com toda aquela idolatria e todas aquelas coisas que ele queria empurrar goela abaixo de Israel. E Elias enfrenta Acabe e confronta ali os falsos profetas. Amados, o nosso culto é racional. É por isso que todos esses cuidados devem ser a marca de cada um de nós que vai chegar nesse domingo e vai glorificar o nome do Senhor. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós queremos ser a diferença ali e fazer a diferença, ser um testemunho ali na Igreja Batista Bereana, para todos que passarem ali, mas principalmente para a glória do Senhor. O Espírito Santo está usando a cada um de nós hoje, Novo Testamento, e nós somos igreja. E no meio de uma situação que mais do que nunca Deus nos chama para brilhar. E é por isso que Ele derramou o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, para que nós sejamos salvos, sejamos luz, para que nós realmente anunciemos Cristo, de maneira que não dê escândalo nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus, mas para que Ele seja glorificado, louvado e bendito. E se alguém nos chamar de perturbador, eles não vão poder apontar nada, porque o Senhor fez com que cada um de nós fosse minucioso na sua conduta para o culto, para que Ele fosse glorificado. Glória, honra e louvor somente ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por esta pequena meditação, te agradecer também porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece a cada um de nós, dirija-nos, abençoa-nos, ó Pai, nós queremos fazer tudo para o louvor da Tua glória. A Tua palavra diz que ao comermos, ao bebermos, ao fazermos qualquer outra coisa, nós devemos fazê-lo para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria nesse mistério. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos para os nossos pedidos de oração. Já são conhecidos, mas tem aqui uma listinha que sempre gosto de falar para não esquecer de ninguém. Continuar orando pela família da irmã Zuíla, né? Irmã Zuíla recentemente perdeu seu papai. Vamos orar pela mãe dela lá no Ceará, pelos irmãos, sobrinhos e tudo mais. Continuar orando também pelo nosso querido irmão Aurélio, de igual maneira, um luto na sua casa. Pedimos também pela família da irmã Maria Pérez, continuar orando por ela e continuar orando também pelo irmão Douglas, família dele e todos que têm passado luto, a irmã Daici, o irmão Natanael, perderam um genro recentemente também. E vamos orar pelos enfermos, irmãos. Tem uma lista de enfermos bem grande, né? O irmão Alcindo, a irmã Nair, os pais da irmã Márcia. Vamos orar também pelos pais da irmã Andréa Molina, né? Precisam muito das nossas orações. Orar também pela irmã Sandra, pelo Tiago, pela netinha da irmã Sandra. Vamos orar também pelo irmão Herculano, a irmã Zita, toda a família deles. Continuar orando também pelo Carlos Henrique, irmão da irmã Janaína, passando aí problemas de enfermidade. E orar para que o Senhor abençoe todas as famílias, né? Todos os irmãos estão passando aí lutas na área da saúde. E um outro aspecto muito importante também, queridos, desemprego. Esse momento é um momento bem difícil, nós estamos vendo aí tantas empresas fechando, mas nós cremos no Deus do impossível,
o Deus Todo-Poderoso. E vamos continuar orando pelo irmão Antônio Alexandre, pelo irmão Valentim, enfim, por todos os irmãos que estão, de uma forma ou de outra, com necessidade de uma colocação nesse momento. E vamos pedir a misericórdia do Senhor. Vamos continuar orando também por aqueles irmãos que não vão voltar nesse primeiro momento e que precisam muito das nossas orações, e precisamos também estar juntos ali, participando com eles ali das dificuldades, dos problemas, orar por irmãos que estão enfermos, né? Como já falamos, e de uma maneira muito especial, orar pelos missionários. Tem pastores que estão aí numa luta muito grande no campo, precisam realmente da nossa intercessão. Vamos orar pela salvação de almas, mesmo em meio a essa pandemia, quando parece que está mais difícil ainda nós termos contato com as pessoas, mas o Senhor nos dá as oportunidades. E orar, mais uma vez eu peço, irmãos, para o retorno, né? Nós vamos retornar um culto por semana, vai ser só esse domingo pela manhã, e vamos ver como é que Deus vai agindo, né? E vamos avaliar as coisas, inclusive se devemos parar novamente, porque o Senhor tem que ser glorificado em tudo. Então, vamos agir com bastante dependência de Deus e confiança no Senhor. Ele vai nos mostrar qual é a melhor conduta. Que o Senhor vai nos abençoar, e nós vamos confiar no Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer também por esta noite de meditação, noite também que somos chamados à responsabilidade de testemunhar, de fazer da nossa presença ali um testemunho incólume, Senhor. Capacite a tua igreja, dirija cada um de nós, que haja um espírito de humildade, de mansidão, que todos nós queiramos que o Senhor seja glorificado em primeiro lugar. Abençoe aos enfermos, Senhor, abençoe aos enlutados, console o Senhor, abençoe os desanimados e fortifica cada dia mais a tua igreja em toda a face da terra, os pastores, os missionários, os evangelistas. E queremos te pedir especificamente por nós, como igreja local, que o Senhor seja glorificado em tudo. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.